Sou Pedro, soltei pela pátria. Museu Tindiquera realiza a exposição A Participação do Soldado Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. A única coisa que eu tinha medo durante a guerra, falar bem a verdade para o senhor, é que Deus o livre eu fosse prisioneiro. É a única coisa que eu tinha mais medo. Porque de morrer eu não tinha mais. Já tinha perdido o medo de morrer. Amigos, estamos aqui diante do Museu Tindiquera em Araucária, onde acabamos de participar do primeiro grande evento em homenagem ao expedicionário de Araucária, Dante Benedetti. Somente os meus cumprimentos à iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Falava com a senhora Rosicler que o primeiro passo, o mais difícil, foi dado. Foi inaugurar, acredito eu, eventos anuais e que veio resgatar a história de Araucária, no qual 76 araucarienses nos anos de 1944 foram compor a nossa Força Expedicionária Brasileira, 25 mil homens, mais de 14 mil quilômetros distantes do Brasil, a lutar pela nossa liberdade, pela democracia e pela liberdade do povo. E nós temos, nesse momento, agradecendo essa iniciativa de toda a comunidade araucária, reconhecemos no Sr. Lima um exemplo a ser seguido por todos nós. Principalmente no momento em que valores éticos são discutidos e que o valor ético, a mensagem, a atuação do Sr. Lima é exemplo para todos os brasileiros em geral. Meus cumprimentos a todos por essa iniciativa e que ela se perpetue. E que, eu diria, lançando um desafio à comunidade de Araucária, a Prefeitura Municipal, a TV Araucária, que seja construído um monumento aos 4 cidadãos de Araucária que morreram em terras de Itália em defesa da democracia e da liberdade. Gostaria de perguntar à nossa secretária Rosicler, o objetivo deste evento foi concluído? Sim, na verdade, com certeza foi alcançado o nosso objetivo principal, que seria o resgate, né, da memória, do trabalho dos expedicionários na Segunda Guerra Mundial. E isso, inclusive, até agora, a partir da data que nós assumimos essa pasta da Secretaria de Cultura e Turismo, como eu estava conversando com o general, é uma das ideias principais nossa, que esse não seja o único evento, mas que seja o primeiro evento de muitos. Estamos também diante do nosso grande líder, Pedro de Lima, que esteve na guerra. Como que o senhor se sentiu hoje diante desta homenagem? Muito feliz, uma coisa que eu não esperava, que é a minha terra, eu nasci, meu município, merece homenagem. E durante a guerra, qual que foi o seu maior medo? Mas a única coisa que eu tinha medo durante a guerra, falar bem a verdade para o senhor, é que Deus o livre eu fosse prisioneiro. É a única coisa que eu tinha mais medo. Porque de morrer eu não tinha mais. Já tinha perdido o medo de morrer. Porque depois de estar ali, a gente como brasileiro, eu fui um brasileiro que eu servi todo esse meu tempo, eu nunca me neguei de nada. Se é para você no reconhecimento você vai, se é para você numa patrulha você vai, se você vai ter serviço tarólio você vai. Sempre nunca... Eu nunca me mexi para nada. Então quer dizer que a gente se sentiu, eu me senti feliz porque graças a Deus me deu aquela coragem que eu tinha que ir, eu achava que eu era brasileiro, que eu tinha que honrar a nação, a bandeira brasileira. Por isso que eu sempre digo, a gente olhar na bandeira brasileira e a gente vê que só diz ali, ordem e progresso, ali já chega. Então quer dizer que ali, daí chegamos lá na Itália, eu desembarquei em Nápoles. Quando nós vimos Nápoles, que estava tudo arrebentado lá, aquelas pedras, nós só dissemos um para o outro, olha lá onde nós vamos cair, não sabemos o que vai acontecer de nós, né? Então daí entramos lá, fizemos a instrução e depois fomos para a linha de frente. Agora a minha expressão maior foi quando foi no final da guerra. Porque dia 5 de março de 1944, 1945, que nós ataquemos Monte Sobraçaço, 8 horas da manhã nós ataquemos Monte Sobraçaço. Daí, quando nós ataquemos Monte Sobraçaço e fomos a passar para Bolonha, daí veio uma ordem para nós, na frente do Monte Castelo, estava o Monte Castelo assim, veio uma ordem para nós, morrer e não recuar. E tinha um bilhetinho escrito assim, quem for feliz que voltar para o Brasil, vai ser muita felicidade.
Ventado lá com as pernas, nós só dissemos um para o outro, olha onde nós vamos cair, não sabemos o que vai acontecer com nós, né? Então daí entramos lá, fizemos a instrução e depois fomos para a linha de frente. Agora a minha expressão maior foi quando foi no final da guerra. Porque dia 5 de março de 1944, não 45, que nós ataquemos o Monte Sobraçaço, 8 horas da manhã nós ataquemos o Monte Sobraçaço. Daí, quando nós ataquemos o Monte Sobraçaço, fomos a passar para Bolonha, daí veio uma ordem para nós, na frente do Monte Castelo, estava no Monte Castelo assim, veio uma ordem para nós: morrer e não recuar. E tinha um bilhetinho escrito assim: quem for feliz que voltar para o Brasil, vai ser muita felicidade. Civis e militares que tenham prestado serviços relevantes à Força Expedicionária Brasileira serão condecorados com a medalha Tenente Marcos Bolso Filho, General Médico Osmário Vilatória, Coronel Maurício Pena Júnior, Primeiro Sargento Gilmar Antônio Ribeiro Assinari, Primeiro Sargento Jorge Eduardo Pires Martins, Terceiro Sargento Paulo Aguinaldo, Senhor Pedro de Lima, Veterano da Fé, e Senhor Marcos Souto Júnior, serão condecorados com a medalha do cinquentenário da Legião Paranaense Expedicionária, o senhor Gilberto Pacheco, o senhor Sebastião Félix de Souza, o terceiro sargento Vanderlei Antônio Gutmann. Serão condecorados com a medalha Marechal Geraldo da Costa, o Major PM Gerardo Elias Guerra, comandante da Companhia de Choque da Polícia Militar do Paraná, o Capitão PM Eric Wagner Portela, comandante do Centro de Recrutamento de Praças da Polícia Militar do Paraná, e o Capitão Pedro Eugênio Persol Júnior, subcomandante da 5ª Companhia de Polícia do Exército. Hoje é o dia da vitória. Eu estou perto de um grande soldado, o senhor Pedro de Lima, juntamente com a sua família, que está aqui no dia da vitória. Ele vai nos falar um pouco da sua participação da guerra. E também gostaria que o senhor explicasse do que mais que o senhor tinha medo durante a guerra. Por favor, senhor Pedro. Pois, eu tinha mais medo de, por exemplo, de ser preso, né? Ser prisioneiro. Era uma coisa que eu pensava que se eu fosse prisioneiro, eu preferia morrer. Porque eu sabia que ia sofrer, né? Porque prisioneiro é a coisa mais triste que tem no mundo. Muitos amigos meus que tiveram lá, tudo. Por exemplo, ali, quando nós estávamos lá em Monte Castelo, por exemplo, que nós recebíamos aquelas palavras lá que feliz do brasileiro que voltasse para o Brasil ia ter uma vida boa. Mas então nós recebíamos aquilo lá e ficávamos esperando a vez, não sabia se daqui a pouco estava morto, estava vivo, né? Chegamos muito Fornovo, a vez que foi o último ataque, dia 28 de abril. Daí ali era a decisão nossa, voltamos ou não voltamos, né? A gente só via um ferido para lá, outro ferido para cá, e a gente tá no meio ali, mas graças a Deus estamos por aqui ainda. O medo que o senhor passou, mas também teve alegrias. Alegria durante a guerra, e qual que foi sua maior alegria? Minha maior alegria foi depois que terminou a guerra mesmo, porque eu sempre pensava que não voltava mais, né?
Minha maior alegria, fiquemos lá em Castelo Novo, lá, fazendo festa lá, depois de terminar a guerra, fiquemos só lá em Castelo Novo fazendo festa, ia para um lado, para outro, farra, beleza, e esperança de chegar no Brasil, né? Que eu pedi a Deus, antes de ir para lá, já pedi a Deus que eu não queria ficar em terra estrangeira, que Deus me desse a felicidade de voltar para minha terra, né? E graças a Deus estou aqui com Deus, sempre tenho fé em Deus. E estou dizer que nós que somos brasileiros, a hora que for preciso, temos que agir, não podemos se entregar, né? Porque nós se entregar, já viu, não pode entregar nada para ninguém, né? Outra coisa, o senhor conhecia pessoalmente esses 3 soldados de Araucária que morreram na guerra lá? O Marcelino, dali do Marcelino da estação, esse eu conheci porque nós se apresentamos de só. E o Constantino Marocchi. O Constantino Marocchi era da minha companhia. Só que ele era do 3º pelotão e eu era do 1º pelotão da companhia, né? Mas o Constantino Marocchi nós se apresentamos um dia só na Araucária, com o Marcelino também. Se apresentamos um dia só e vimos pro exército aqui, só que eles foram pro 20 e eu fiquei no 15BC. E eu conheci muito o Constantino Marocchi. O Constantino Marocchi era da minha companhia, ele era do 3º pelotão. E qual a mensagem que o senhor daria hoje para os estudantes? Pois eu vou dizer o que, Lúcio? A mensagem que eu dizia para os estudantes é o seguinte, que eles precisam muito fazer pesquisa a respeito à Segunda Guerra Mundial, que isso é uma coisa muito boa. É até uma obrigação que eles tenham de fazer isso, né? Porque eles têm que estudar, eles têm que pesquisar, estudar, para eles verem o que é e dar valor para si próprio e para a pátria que ele tem, né? Eu acho que o certo era isso eles fazerem, né? O senhor casou depois da guerra ou tinha casado antes? Eu casei depois. Como era o nome da esposa? Henriqueta. Casei lá no município eu casei no município Contenda. Mas nós já éramos da Araucária, né? Mas casei no município de Contenda lá. Tá tudo, criei 10 filhos, um faleceu no acidente, tenho 9 ainda. Qual outra mensagem que o senhor gostaria de dizer nesse dia da vitória? Agradecer muito a meus companheiros, os meus superiores e a Deus. Em primeiro lugar, a Deus, de nós estar aqui, esta hora conversando, você falando aqui nós tudo. Tenho que agradecer muito a Deus. E o senhor também fez uma promessa, me contou lá do vinho na sua casa. Conta dessa promessa que o senhor fez e está cumprindo. Do que da vinha? Isso é quando eu bebia, né? Eu fiz uma promessa para Deus, pedi a Deus que me libertasse da bebida. E não sou médico nenhum. Que eu nunca mais na minha vida ia pôr coisa de álcool na minha boca. Nem sagu.
recebido hoje essa medalha entregue pela Legião Paranaense. Gostaria de ressaltar que a homenagem é dos senhores, dos nossos combatentes até hoje, que tiveram a coragem de atravessar o oceano para lutar pelo sentimento de liberdade e de democracia que sempre foi e é sentimento básico do povo brasileiro. As Forças Armadas, Exército, Marinha, Força Aérea, souberam defender os ideais do Brasil na Itália há mais de 60 anos. E hoje reafirmamos que a coragem que os senhores tiveram de defender esses ideais e a nossa pátria no além-mar continua presente no coração dos militares de hoje. Estaremos sempre prontos para defender o Estado e a nação brasileira. Devemos a eles a farda que usamos e temos de oferecer a certeza ao nosso povo de que eles estarão protegidos sempre, dioturnamente. Agradeço a presença de todos e mais uma vez o privilégio de ter recebido pela mão da dona Valderez esta condecoração. Bom dia. E aí, seu Pedro, como o senhor se sente hoje? Eu me sinto muito feliz, graças a Deus. Me sinto bastante feliz porque ainda estamos vivendo por aqui. Se for preciso ir outra vez para a guerra, o senhor iria? Vamos, se for preciso, temos que defender o Brasil, né? Que mensagem que o senhor diria hoje para a juventude? Ah, O que o senhor diria hoje para a juventude? eu queria hoje que a juventude fizesse a mesma coisa que nós fizemos e seja firme para defender o país todas as horas que for preciso. Todas as horas que for preciso. Esse é filho. E o senhor é ó. Você vai aguentar ter 96 anos? E agora me digam se eu tenho direito, se sou cidadão, ou por Deus não fui feito. Eu venho de longe, eu sou do sertão. Sou Pedro, sou Paulo, Maria e João. Eu sou brasileiro, mas sou estrangeiro. Lutei pela pátria. Pedro de Lima é araucariense e lutou pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial. Na manhã dessa sexta-feira, na Praça do Expedicionário em Curitiba, ele foi homenageado juntamente com todos os outros pracinhas brasileiros. Um reconhecimento àqueles que defenderam a pátria. Ao falar de seus medos e de seus amigos, ele se emocionou. E se eu fosse prisioneiro, eu preferia morrer. Porque eu sabia que ia sofrer, né? Porque prisioneiro é a coisa mais triste que tem no mundo. Muitos amigos meus que tiveram lá, tudo. Pedro foi amigo dos também araucarienses Constantino Maroc e Marcelino Jazinski, que morreram na guerra.
mas ele sobreviveu para sentir a alegria do fim da guerra e da volta ao Brasil. Nesse dia da vitória, ele deixou uma bela mensagem. Agradecer muito a meus companheiros, aos meus superiores e a Deus. Em primeiro lugar, a Deus. De uma linda praça, aliás, linda placa, em homenagem aos nossos guerreiros expedicionários que foram para a guerra: José Soek, Stanislau Wut, Marcelino Yashinsky e Adon Wut. Esses aqui morreram na guerra. Pena que essa placa aqui tá